Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Hoje nós vamos conhecer o orquidário da Cris, do nosso quadro Orquidário do Fã. Então a Cris preparou um vídeo super legal, aonde ela mostra seu espaço e ainda faz várias perguntas referente ao cultivo de suas orquídeas. O vídeo tá bem legal, gente, e eu convido vocês para assistirem e deixarem o like. Além disso, se você quer participar do quadro Orquidário do Fã aqui no canal Orquifanáticos, basta você entrar em contato comigo pelo WhatsApp que vai estar no link da descrição desse vídeo ou de outros vídeos aqui do canal. Então na descrição vocês acessam o link do grupo de WhatsApp e entram em contato comigo dizendo que querem participar, mostrar as suas orquídeas, suas plantas aqui no canal Orquifanático, que eu prontamente irei atendê-los e a gente vai combinar, ver bem certinho como que a gente pode fazer. Eu posso ajudar se vocês tiverem dificuldades em estar gravando o vídeo, dando as dicas de como vocês podem gravar, mas é tudo muito simples, muito fácil e muito caseiro. O caseiro que é gostoso, a gente mostrar como é a realidade do nosso espaço, como é o nosso cuidado, como é as nossas orquídeas, certo? Então conto com vocês para participar e agora a gente vai assistir então o vídeo onde a Cris mostra seu espaço e também as suas lindas orquídeas, principalmente os dendróbiums e as phalaenopsis, que estão lindamente florescidos. Gente, é de encher os olhos, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então, muito obrigado desde já, Cris, e vamos lá pro vídeo. Bom dia, pessoal, esse aqui é o cantinho das minhas orquídeas. É aqui que eu cuido delas. Essa daqui é uma chocolate, mas eu não sei os nomes direito, tá? Então vocês me ajudam. Fernando, a primeira pergunta é: quando replantar? As minhas orquídeas, elas têm em média aí 5, 6 anos. Elas florescem anualmente, algumas estão floridas. São lindas, né, minhas pitocas aqui. Desculpa se a filmagem não ficar muito legal. Eu tenho um pouco de deficiência visual, então às vezes eu perco o foco. A maior parte acho que é phalaenopsis, é isso? Elas têm uma boa claridade aqui. E as minhas orquídeas, elas florescem várias vezes no ano. Essa daqui, coitadinha, ela foi atacada por lesma e ela pegou a geada. Apesar de eu tentar cobrir tudo, olha, ela ficou bem, com as folhas bem prejudicadas pelo ataque de lesma e pela geada, mas ela dá umas flores maravilhosas. Não cansa de presentear a gente diariamente. Aqui é um pé de jasmim, tá? Elas adoram esse lugar. Bate o sol da manhã, à tarde já fica sombreado. E a outra pergunta é como organizá-las? Separar, não separar? Eu deixo elas juntas porque eu li uma matéria uma vez sobre um hormônio que elas soltam, e aí quando uma floresce, todas florescem, e parece que é isso mesmo que acontece. Só um minutinho. Olha que linda. Não sei como é que chama essa, mas acho ela maravilhosa. Aqui também é chocolate, essa daqui. Aquela ali que a gente passou é uma chuva de ouro.
Essa daqui terminou a floração, né? Mas deu um cacho tão bonito de flores. Florinhas branquinhas. Eu também queria saber quando é que a gente troca isso. Esse coquedama, né? Que chama isso aqui. E como que a gente faz para trocar. Eu moro no interior do estado de São Paulo. Minha cidade é Botucatu. Aqui o clima é bastante seco. É frio. É uma cuesta, né? Mas é um clima bastante seco agora tá difícil de falar que o tempo é moderado, porque hoje, por exemplo, tá um calor de uns 27 graus mais ou menos. E aqui eu tenho um coqueiro onde ficam as olhos de boneca. É um coqueiro que fica num vaso, um coqueirinho, tá bem tudo. E as olhos de boneca ficam aqui. Também tenho uma dúvida sobre isso. Fixo elas de forma diferente, mudo um pouco. Eu tenho medo de mexer porque elas florescem também todo ano. Só a de cima que não está florescendo nesse momento, elas ficam no sol pleno e adoram esse cantinho. Fernando, eu tenho também esse vaso de Cymbidium. Meu Cymbidium demorou mais ou menos uns 9 anos para ele florir. Aí a partir de 2018 ele começou a florescer e todo ano ele presenteia a gente com 3 caixas de flor. Muito legal. Quem adorou o orquidário da Cris, já deixou o like, já comentou? Eu espero vocês comentando muito, deixando nos comentários o que acharam das orquídeas da Cris, gostaram do espaço dela, do cantinho onde ela cultiva suas orquídeas. Gente, é muito importante a opinião de vocês e é muito importante a participação de vocês com o like, com a inscrição e também, né, principalmente ativando o sininho de notificações, porque aí vocês recebem sempre as notificações de quando tem novos vídeos. Eu conto com vocês. Se vocês por acaso ainda não me conhecem, eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas. Como vocês viram, a Cris fez algumas perguntas durante o vídeo, então agora eu vou responder porque também pode ser uma dúvida sua. Então fica até o final, porque é muito importante a sua presença até o final do vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira pergunta que a Cris faz é quando replantar as suas orquídeas. Então, Cris, uma coisa muito importante, o momento certo de replantar as suas orquídeas é quando o substrato está velho demais. Geralmente, os substratos, eles se biodegradam a partir do 2º ano de cultivo. Então, no 3º, 4º ano de cultivo, o substrato geralmente está bem decomposto, está parecido com uma terra, um humus, né? Uma matéria orgânica. Então, neste caso, você tem que fazer o replante. Por quê? Porque o substrato ele vai começando a ficar muito ácido. Então, é importante que se você pega o substrato lá, deixa eu achar aqui uma casca de pinos como exemplo. Se você pega o substrato que está dentro do vaso e aí você aperta, ele começa a reter muita umidade e começa a esfarelar, está muito molinho, significa que já está na hora de você fazer a troca. Principalmente aquele substrato que está no fundo do vaso. Então você vem dar uma cavocadinha com o dedo ali, com uma colher, cuidando das raízes, e aí retira aquele substrato mais do fundo do vaso e observa. Se ele está retendo muita umidade e está decomposto, o ideal é que você faça a troca, porque mais cedo ou mais tarde ele pode te dar problemas com excesso de umidade e acidez muito alta, combinando com o ataque de fungos nas suas orquídeas. Geralmente, o replante deve acontecer a partir do 3º ano em que nossa orquídea está no vaso. Mas, claro, isso vai depender do tipo de substrato que você tem, certo? Então, importante, primeiro ver o substrato, depois ver se ele está retendo umidade e está se decompondo, tá bom? Então, essa é a primeira
pergunta que a Cris fez. A segunda pergunta que a Cris fez é como organizar. Ela quer saber como organizar as suas orquídeas dentro do seu espaço. Como a gente viu, o espaço da Cris ele é bem amplo, então tem espaço para muita orquídea. De modo geral, a organização dela não está ruim, está perfeita como vocês viram. Porém, se ela quer ter melhor qualidade com relação a algumas espécies, eu diria assim que as catleias e os dendróbions ela coloque acima das phalaenopsis, e as phalaenopsis e as oncidiums, seja Cherry Baby lá, que é aquela oncidium chocolate, seja chuva de ouro, ela pode colocar no mesmo nível das phalaenopsis. Resumindo, as catleias, os dendróbions, catasetum, se tiver, elas precisam de mais luminosidade. Já as phalaenopsis e também as oncidiums, que é o que eu vi que tem ali mais visível, pode ficar com menos luminosidade um pouquinho, certo? Então é assim que você pode organizar. Não precisa colocar elas tão perto nem tão longe. Você pode ir deixando um espaço, né, de 20 centímetros uma das outras, já é suficiente para uma boa ventilação. Como o seu cultivo ele é basicamente suspenso, então não vai ter acumulação de água no substrato, porque quando está na bancada sempre tende a ficar um pouco mais úmido. Então vai ficar um ambiente bem arejado, mas assim, eu sempre digo também para os meus amigos orquidófilos, para o pessoal que me segue, em time que está ganhando, não se mexe. Se elas estão florindo assim, se as catleias estão florindo, se as oncidiums estão florindo, se as phal estão florindo, não tem necessidade de estar mexendo, ok? A Cris também faz uma pergunta muito interessante sobre o cultivo de orquídeas em coquedama. Qual é o momento certo da gente estar trocando a nossa orquídea de coquedama? Então ela tem lá um dendróbium olho de boneca, um dendróbium noble, do grupo noble na verdade, está plantado no coquedama como a gente viu ali. Geralmente o coquedama ele começa a se decompor, ele começa a esfarelar a partir também do segundo, terceiro ano de cultivo. Neste momento já é um momento muitas vezes ideal para a gente fazer a troca. Por quê? Porque ele já começa a realmente esfarelar. Se você pega, principalmente se você deixa ele um pouquinho mais seco, você percebe que ele vai virando um pozinho. Então a gente nesse momento pode fazer a troca de novo para um novo coquedama ou para uma madeirinha, para um vaso, a gente pode retirar a planta dali, certo? Como que a gente faz a troca? A troca é bem simples. Primeiro, com uma tesoura, se tiver fio, você corta os fios, né, para dar a possibilidade de você abrir o coquedama. Depois você leva o coquedama para baixo de uma torneira e vai tirando com um palitinho, com um garfo, cuidando as raízes, lógico, ou com uma faquinha, ou até mesmo com a mão, que é um processo mais assertivo, diria assim, que é melhor que você faça com a mão. Você vai tirando o esfagno e abrindo o coquedama. A água ajuda muito a soltar o esfagno e a não ficar emaranhado, aquele emaranhado nas raízes. Então, para você fazer isso, né, eu diria, recomendo para você que utilize a torneira, né, a água corrente da torneira para fazer a troca. Cris, deixa eu te dizer, eu amei o cultivo dos teus dendróbions nessa palmeirinha. Achei fantástico, está super certo, o cultivo está perfeito, não mexeria basicamente em nada. A única coisa que eu diria para você, agora vai passar o período de floração delas, então o que vai acontecer? Algumas já estão com cakes, como você viu lá. Algumas já tem brotinhos assim, alguns já tem brotinho e eu vi que já estão até floridos, estão grandinhos. Esses brotinhos você pode vir e destacar, esses que tiverem enraizado. Você vem, destaca, passa uma canelinha em pó, um própolis ou até mesmo um selante como um esmalte e aí replanta mesmo lá na própria palmeirinha, faz uma outra mudinha, né? Planta mais para cima, mais para baixo, do outro lado, você pode replantar no mesmo espaço se você quiser, certo? Então isso é uma coisa que você pode fazer para livrar
né, esses brotos de crescerem mais enrolados, eles vão, porque com o tempo a raiz vai crescendo e vai enrolando no pseudobulbo velho. Então você pode, né, tirar eles antes que ele enrole nos pseudobulbos velhos. Provavelmente também depois que termina a floração, se aí tiver uma umidade atmosférica boa, vai começar a nascer alguns outros cakes novos, como é o caso desse daqui, ó. Está nascendo, está terminando a floração e já está nascendo cakes novos. Então você espera também amadurar, eles crescerem, soltarem raízes, e você pode destacar e plantar na sua palmeira. Quanto a mudar elas de espaço, não te diria para você fazer isso. O Dendrobium olho de boneca, ele resiste bem à luminosidade, o cultivo aí está perfeito, dá para notar que elas estão enraizadas, então não tem necessidade. Gente, deixa eu frisar uma coisa muito importante que a Cris falou. Muita gente diz assim, a orquídea não entra em dormência. A Cris falou uma coisa muito interessante ali, que sua orquídea demorou, a sua orquídea Cymbidium demorou cerca de 9 anos para dar flor. E ela teve a paciência, a compreensão de esperar a sua orquídea florir. Claro, ela não deixou a orquídea em uma situação degradante. O que ela fez? Ela colocou num outro ambiente, ofereceu as condições corretas de cultivo e a orquídea retribuiu. Cris, eu só tenho a agradecer, as suas orquídeas estão lindas, o seu cultivo está perfeito, elas estão te retribuindo, a floração é o carinho dos seus cuidados para com as suas orquídeas, para com o seu cultivo como um todo, é uma retribuição que elas estão te dando. Então significa que elas estão gostando e estão florindo exatamente porque estão gostando do seu cultivo, do seu espaço. Pessoal, se vocês também têm alguma dúvida, assim como a Cris, e querem fazer um vídeo mostrando o seu cultivo, a sua dúvida, falando sobre a sua dúvida, isso ajuda bastante para que fique mais visual, aí eu possa ver, analisar e eu faço a resposta assim como eu fiz para a Cris, certo? Então eu conto com vocês, com a participação carinhosa de vocês aqui no vídeo e nos próximos vídeos que a gente vai ter, que com certeza, tenho certeza que mais gente vai querer participar do quadro O Orquidário do Fã. Então, um grande abraço, muito obrigado, Cris, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!